Graça e paz, amados. Espero que todos estejam tendo um excelente domingo de Páscoa junto dos seus. É bem verdade que essa Páscoa é diferente das demais para a maioria de nós que nunca passamos por um confinamento dessa natureza, mas ainda assim podemos desfrutar do tempo de comunhão com os irmãos, podemos partilhar da palavra de Deus através dos canais de comunicação. Nesse dia especial, quero compartilhar com vocês uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23, sobre o incomparável encorajamento da Páscoa. De modo especial, essa reflexão se torna significativa para mim, para a nossa família, nesse dia, em virtude do falecimento de um primo muito querido em Americana, ocorrido ontem, foi sepultado hoje de manhã. E, pela graça de Deus, ele conhecia o Senhor, servia ao Senhor, era presbítero na Igreja Assembleia de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23, nós lemos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus aconteceram num período de 3 dias. A sexta-feira, um dia de humilhação, sofrimento, intensa dor e agonia. O sábado, marcado como um dia de dúvida, confusão, medo. É assim que vemos os discípulos. E o domingo, porém, um dia de esperança, alegria e vitória. A Páscoa nos encoraja ao pensarmos ou ao passarmos por nossos dias de dor, nossos dias de dúvida, nossos dias de confusão. E ainda nos ajuda a encontrar alegria e vitória através do poder da ressurreição de Jesus. Colocando de uma forma simplificada, o encorajamento da Páscoa consiste em boas notícias. Ou seja, agora nós podemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e podemos conhecer o poder de Deus em nossas vidas. Isso por causa da obra redentora de Cristo, a qual tem diferentes aspectos, todos eles importantes e essenciais. E é por essa razão que, ao pensarmos na Páscoa, nós precisamos entender que falar da ressurreição de Cristo implica falar de sua morte e de sua exaltação. A Páscoa nos traz, primeiramente, incomparável encorajamento, porque a morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação. A morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Cristo realizou muitas obras, conforme registram os evangelhos, porém a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Lemos isso em Mateus capítulo 1, versículo 21, João 1, 29, texto que você pode conferir na sua Bíblia.
A sua morte só pode ser entendida quando nós a vemos como um cumprimento e atualização do ritual, da liturgia sacerdotal do Antigo Testamento, estabelecida pelo Senhor de forma provisória, que apontava continuamente para o sacrifício perfeito e único e suficiente que Cristo haveria de fazer. Então, nesse sentido, há dois aspectos que devem ser destacados. O primeiro aspecto é quanto à sua importância, a importância da morte de Cristo. Que, na verdade, o evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento se resume nas seguintes palavras. 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu, aponta para o evento. Por nossos pecados, aponta para a doutrina. A morte substitutiva de Cristo é o fato que caracteriza a fé cristã. Nesse sentido, a doutrina cristã se distingue de qualquer outra pelo fato de ser ela a doutrina da cruz. Essa característica singular dos evangelhos que faz do cristianismo a única religião que apresenta uma perfeita provisão para o resgate do poder e da culpa do pecado, que na verdade é o maior problema da humanidade. Jesus é o autor da eterna salvação, Hebreus 5:9. Ou seja, a salvação definitiva. Tudo aquilo que a salvação significa é assegurado por ele. Além disso, tudo o que Cristo realizou foi de acordo com o propósito divino. Nada foi por acaso. E por essa oferta divina, nós temos perfeito acesso à presença de Deus, conforme lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 25. Por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo, como é claramente explicado nesse texto. O primeiro aspecto é quanto à importância da morte de Cristo, que é suficiente para a nossa salvação. O segundo aspecto a ser destacado é o seu significado. Havia uma relação verdadeira e plena entre o homem e o seu Criador. Porém, o pecado, como sabemos, interrompeu e se tornou um obstáculo para esta relação. Sendo assim, o homem não somente está distanciado de Deus, tendo o seu caráter manchado, corrompido pelo pecado, mas também esse obstáculo no caminho é tão grande que o homem não pode, por si, removê-lo, não pode removê-lo pelos seus próprios esforços. Esse obstáculo é o pecado e a culpa consequente. E uma vez que o homem não pode, de forma alguma, removê-lo por seus esforços, a libertação teve que vir da parte de Deus. Por isso, Deus teve que tomar a iniciativa de salvar o homem, de salvar a humanidade, e este é o testemunho das Escrituras. Deus enviou seu Filho do céu à terra para remover esse obstáculo. E dessa maneira reconciliou a humanidade consigo mesmo, reconciliar os homens consigo mesmo. Ao morrer por nossos pecados, Jesus removeu a barreira e levou sobre si o castigo que nós devíamos ter levado. Mas ocorre que antes de sujeitar-se à morte, Jesus deixou bem claro que ninguém teria capacidade necessária, suficiente para tirar-lhe a vida. Por isso, ao considerarmos o significado da morte de Cristo, de Jesus, precisamos olhar para aquilo que ele afirmou. Ele afirmou de forma categórica que a sua morte ocorreu por uma questão de doação. Já pensou nisso?
A sua morte ocorreu por uma questão de doação. Eu sou o bom pastor, disse Jesus em João 10:11. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deixou bem claro que ele tinha autoridade para entregar a sua vida e para reavê-la. Ou seja, autoridade para morrer e para ressuscitar. No mesmo capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Dessa forma, a história bíblica não deixa margem alguma para a ideia de martírio. Jesus não foi martirizado. O mártir cai debaixo da pressão dos seus opressores, dos seus algozes, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com Tiago, como aconteceu com muitos outros cristãos ao longo da história. Os homens só prenderam e mataram a Jesus porque ele o permitiu. Em um dos seus desabafos, momentos que antecederam o seu aprisionamento, Jesus exclamou, em João capítulo 12, versículo 27, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isto. Foi assim que ele disse, Pai, cumpra-se a tua vontade. Assim, quando Pilatos, de forma presunçosa, declarou a Jesus que tinha autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo, a resposta pronta do mestre foi, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de si. João 19:11. Por essas razões e muito mais que se pode apontar, a morte de Cristo se reveste de importância única e significado especial. É assim que a Páscoa nos traz incomparável encorajamento ao pensarmos que a morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação. O segundo ponto, ou segunda forma de enxergarmos o encorajamento da Páscoa, incomparável encorajamento que ela nos traz, é porque a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. Ele não somente precisava morrer por nós, mas também viver por nós. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Quanto à ressurreição de Cristo, podemos destacar 3 aspectos: o fato, a evidência e o seu significado. Quanto ao fato, vemos que a ressurreição de Cristo é o grande milagre do cristianismo. E uma vez que é estabelecida a realidade desse evento, torna-se desnecessário procurar provar os demais milagres dos evangelhos. Como religião histórica, o cristianismo baseia seus ensinos em eventos bem definidos. O nascimento, o ministério de Cristo, culminado na sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição dentre os mortos. Desses eventos singulares, a ressurreição é a pedra angular. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, então não seria o que ele próprio afirmou ser. E a sua morte não seria substitutiva, não seria em nosso lugar. Os cristãos, todos nós, estariam sendo enganados durante séculos por uma falsa esperança de salvação. Mas graças a Deus, que em vez de ponto de interrogação, nós podemos colocar um ponto de exclamação após a declaração dessa verdade. Como em 1 Coríntios 15:20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Com relação à evidência,
É notável ver como os esforços para negar a ressurreição de Cristo caem por terra ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Na verdade, partiu dos próprios líderes judeus, dos líderes religiosos dos judeus, a primeira tentativa de negar a ressurreição de Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15. Mas o túmulo vazio é um fato que nunca foi e nem pode ser explicado a não ser pela ressurreição de Jesus. Facilmente os judeus poderiam ter desacreditado o testemunho dos primeiros pregadores se eles tivessem exibido o corpo do nosso mestre. Mas eles não fizeram, porque não puderam fazê-lo. Além disso, o que faremos com o testemunho daqueles que viram Jesus depois da sua ressurreição? Muitos dos quais o apalparam, falaram e comeram com ele. Centenas dos quais, conforme Paulo disse, estavam vivos naqueles dias. Muitos dos quais, cujo testemunho inspirado se encontra no Novo Testamento e nos alcança hoje. Como receberemos por falso o testemunho de homens honestos, sinceros, que pregaram a mensagem da ressurreição e sacrificaram tudo por essa mensagem? Como explicaremos a conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor do cristianismo, em um dos seus maiores apóstolos e missionários? A não ser pelo fato de ter ele realmente visto Jesus no caminho de Damasco. Há somente uma resposta satisfatória para essas perguntas. Cristo ressuscitou. Muitas tentativas já foram feitas para superar esse fato e suas evidências, desde que os chefes dos judeus afirmaram que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo. Mas todas caíram por terra. Quanto ao seu significado, vemos que a ressurreição significa que Jesus é tudo quanto ele afirmou ser. Filho de Deus, Salvador e Senhor. Romanos 1,4. A resposta do mundo às reivindicações de Jesus foi a cruz. A resposta de Deus, entretanto, às suas reivindicações, foi a sua ressurreição. A ressurreição significa que a morte substitutiva de Cristo, a morte de Cristo em nosso lugar, foi uma realidade divina. E dessa forma o homem pode encontrar perdão dos seus pecados e ter paz com Deus. Romanos 4, 25. A ressurreição é realmente a consumação da morte substitutiva de Cristo. Como sabemos, pois, que não foi o mundo, as reivindicações de Jesus, a resposta do mundo foi a cruz, as suas reivindicações, mas a resposta de Deus foi a ressurreição. Como sabemos, pois, que não foi uma morte comum a morte de Jesus? Como sabemos que ela realmente tira o pecado do mundo? Porque ele ressuscitou. Jesus, que morreu por nós, agora vive por nós. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25. Significa que nós podemos saber que há uma vida vindoura. E uma objeção comum a essa verdade, a essa afirmação, a essa crença, é o questionamento: mas ninguém jamais voltou para falar-nos do outro mundo.
Alguém voltou. E esse alguém é Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo não somente constitui a prova da imortalidade, mas também a certeza da imortalidade pessoal. Lemos sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 2 Coríntios, também 4, 14, João 14, 19. Tão certo como Jesus ressuscitou dos mortos para ser o juiz dos homens, assim também os homens ressuscitarão da morte para serem julgados por ele. Para nós, porém, a Páscoa traz incomparável encorajamento. Não só porque a morte de Cristo, de Jesus é suficiente para a nossa salvação, mas também porque a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. E o terceiro ponto, a terceira forma pela qual a Páscoa nos traz incomparável encorajamento é porque a exaltação de Cristo precede a nossa glorificação. Cristo não somente precisava morrer por nós e ressuscitar por nós, mas também precisava subir aos céus para interceder por nós diante de Deus. Leia sobre isso em Romanos 4, 25, Romanos 5, 10, Romanos 8, 34. Por isso, falar da obra de Cristo implica também falar do seu glorioso retorno à terra para reinar, uma vez que isso marcará o pleno cumprimento de tudo que ele efetuou, conforme lemos em Romanos 8, 18 a 27, 1 Coríntios 11, 26, 2 Tessalonicenses 2, 8, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas, as cartas do Novo Testamento, dão testemunho da ascensão de Cristo. E qual é o significado desse fato histórico? Quais as doutrinas que se baseiam nele? Quais seus valores práticos? Eu quero destacar algumas verdades maravilhosas sobre o nosso amado Mestre a partir da sua ascensão, da sua subida aos céus. A ascensão nos ensina, primeiramente, que ele é o Cristo celestial. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. A sua partida foi uma subida, assim como a sua entrada ao mundo havia sido uma descida. Ele, que desceu, agora subiu para onde estava antes. E assim, como a sua entrada no mundo foi sobrenatural, também o foi a sua partida. As aparições e desaparições de Jesus depois da ressurreição foram instantâneas. Jesus aparecia e desaparecia instantaneamente à vista dos seus discípulos. Mas a ascensão, no entanto, foi gradual. Atos 1:9 registra que os discípulos o viram subir, vendo eles. E dessa hora em diante, os discípulos não deveriam pensar nele como o Cristo segundo a carne, conforme Paulo escreve na carta aos Coríntios. Isto é, o Cristo vivendo uma vida terrena. E sim, deviam pensar nele como o Cristo glorificado, vivendo uma vida celestial na presença de Deus e tendo contato com eles por meio do Espírito Santo. A ascensão também nos ensina que ele é o Cristo exaltado.
Não apenas o Cristo celestial, mas o Cristo exaltado. A Bíblia afirma tanto que Cristo subiu, quanto que ele foi elevado aos céus. E é interessante observar essas duas expressões. A expressão subiu, a primeira expressão, representa Cristo como entrando na presença do Pai por sua própria vontade e direito. Lembra-se que ele disse ter autoridade para dar a sua vida e para reavê-la. Sua subida aos céus se deu para entrar na presença do Pai, nos lugares celestiais, por direito, sua própria vontade. A segunda expressão, ele foi elevado aos céus, acentua a ação do Pai, pela qual ele foi exaltado, em recompensa da sua obediência. A Bíblia, então, nos ensina que o Pai o exaltou sobremaneira. E essa subida, essa elevação, essa chegada nos lugares celestiais, na presença do Pai, não era uma cena inteiramente nova. Na profundidade do seu conhecimento divino, Jesus guardava lembranças da glória que, na sua existência anterior à encarnação, ele desfrutava junto do Pai. Leia sobre isso em João capítulo 17, versículo 5. Quando Jesus orava, ele disse, glorifica-me com a glória que tinha antes que o mundo existisse. Então Jesus refere-se a essa glória que desfrutava, que gozava com o Pai antes que o mundo existisse. Mas ocorre que a natureza humana de Cristo, até o momento da sua ascensão, não havia experimentado a plena visão de Deus que transbordou sobre ele ao ser levado acima. Por isso, quando as mulheres o viram junto ao túmulo e naturalmente tentaram aproximar-se dele, ele disse para que não o tocassem, porque ainda não havia sido glorificado. Esse foi o alvo da sua vida humana, a alegria que lhe estava proposta, segundo lemos em Hebreus capítulo 12, e que foi alcançada na sua ascensão e glorificação. Foi em vista de sua ascensão e exaltação que Cristo declarou, conforme lemos em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder, ou autoridade, no céu e na terra. Efésios 1, versículos 20 e 23, 1 de Pedro 3, 22, Filipenses 2, 9 a 11, Apocalipse 5, 11 a 13, são textos que falam dessa realidade. A ascensão nos ensina também que ele é o Cristo soberano. Não apenas celestial, exaltado, mas é também o Cristo soberano. Cristo foi elevado a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. 1 Coríntios 11, 3 nos declara que ele é o cabeça de todo homem. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2,10. É o cabeça e está acima de todas as autoridades do mundo invisível, tanto as do mundo dos homens, quanto as realidades celestiais, estão debaixo do seu domínio. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, Romanos 14, 9, Filipenses 2, 10 e 11. Ele possui essa soberania universal
para ser exercida para o bem da igreja, que é o seu culto. Por isso Paulo descreve na carta aos Efésios que Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, ou seja, para que efetivamente tenha domínio sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, num sentido muito especial, Cristo é o cabeça da igreja. O Cristo glorificado não é somente o poder que dirige e governa a igreja, mas é também a fonte de sua vida e poder, a fonte de vida e poder da igreja. A ascensão nos ensina ainda que ele é o Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e a sua igreja na terra, ocasionada pela ascensão, não é permanente. Ele subiu como um precursor, a fim de preparar o caminho para aqueles que o seguem. E a sua promessa foi essa, João 12, 26. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. O termo precursor, primeiramente aplicado a João Batista, como aquele que prepararia o caminho de Cristo, leia isso em Lucas 1,76. Como João preparou o caminho para Cristo, assim também Cristo, o Cristo glorificado, prepara o caminho para a igreja. E esta esperança, em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, é comparada a uma âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Em sentido espiritual, a igreja já está seguindo o Cristo glorificado e já tem se assentado nos lugares celestiais em Cristo. Paulo fala sobre isso em Efésios 2,6. No entanto, haverá uma ascensão literal correspondente à ascensão de Cristo. E Paulo fala sobre isso também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, em 1 Coríntios 15, 52, porque ele é o Cristo que prepara o caminho. A ascensão nos ensina ainda que ele é o Cristo intercessor. Em virtude de ter assumido a nossa natureza e ter morrido pelos nossos pecados, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Mas o mediador, esse mediador, é também um intercessor. E nesse sentido, a intercessão é mais do que mediação. Um mediador pode ajudar as duas partes e depois deixá-las para que resolvam por si as suas dificuldades ou diferenças. Porém, um intercessor diz e faz algo em favor daquele por quem intercede. Devemos reconhecer que a intercessão é um ministério importante do Cristo glorificado. Romanos 8, 34. A intercessão de Cristo caracteriza a continuidade ou a manutenção do ponto alto das suas atividades salvadoras. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu aos céus por nós e intercede por nós diante do Pai. Romanos 8, 34. Nossa esperança não está em um Cristo morto, mas em um Cristo que vive. E não somente em um Cristo que vive, mas em um Cristo que vive e reina com Deus. O sacerdócio de Cristo é eterno.
Portanto, sua intercessão é permanente. Hebreus 7, 25. Vivendo sempre para interceder por nós. E quais são as principais petições de Cristo em seu ministério intercessor? Creio que a oração do capítulo 17 do Evangelho de João sugere a resposta para essa pergunta. Porque ali, pelo menos 3 coisas são enfatizadas, pelas quais Jesus orou, ou intercedeu junto ao Pai. O amor, a unidade e o ministério dos seus discípulos, dos que o seguem, dos que o amam. Como mediador, ele obtém acesso para nós na presença de Deus. Como intercessor, ele leva as nossas petições diante de Deus. Como advogado, ele enfrenta as acusações feitas contra nós, na presença de Deus, pelo acusador dos irmãos, o nosso adversário, o diabo, na questão do pecado. A ascensão de Cristo nos ensina ainda que ele é o Cristo onipresente. João 14, 12. Enquanto estava na terra, Cristo necessariamente limitava-se a estar em um lugar de cada vez. E não podia estar em contato com todos os seus discípulos ao mesmo tempo, a não ser quando estavam todos reunidos num só lugar. Mas ao subir para o lugar de onde procede a força que move o universo, foi-lhe possível enviar seu poder e sua personalidade divina em todo o tempo, a todo lugar e a todos os seus discípulos. A ascensão ao trono de Deus deu-lhe não somente onipotência, Mateus 28, já vimos, mas também onipresença. E assim se cumpre a promessa de Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Conhecer internamente o Cristo glorificado, a quem brevemente esperamos ver, é um incentivo à santidade. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. O conhecimento da ascensão nos proporciona um conceito correto da igreja. Um conhecimento do Cristo glorificado resultará no reconhecimento da igreja como um organismo sobrenatural, cuja vida procede do Cristo ressuscitado. O conhecimento interno do Cristo glorificado produz uma atitude correta para com o mundo e as coisas do mundo. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A fé no Cristo glorificado inspirará um profundo sentimento de responsabilidade pessoal. Porque crer no Cristo glorificado leva consigo o conhecimento de que naquele dia nós teremos que prestar contas a Ele diretamente. Romanos 14, versículos 7 a 9, desculpe. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Por fim, a ascensão nos ensina que ele é o Cristo que retornará gloriosamente. Junto com a fé no Cristo glorificado, nós temos a bendita e alegre esperança do seu retorno, do seu regresso. João 14, 3. Porque ele disse, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O fato da segunda vinda de Cristo é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento.
Paulo mesmo refere-se a esse evento umas 50 vezes. Alguém já disse que a segunda vinda de Cristo é mencionada 8 vezes mais do que a primeira. A maneira de sua vinda é descrita como sendo pessoal, literal, visível e gloriosa. Você vai ter as referências a esse respeito no texto da reflexão. O tempo da sua vinda também é descrito no Novo Testamento. É fato que já ocorreram muitas tentativas para determinar a data da vinda de Cristo, mas em nenhuma delas o Senhor veio na hora marcada pelos homens. O Novo Testamento também nos adverte quanto aos sinais de sua vinda. As Escrituras nos ensinam que a aparição de Cristo, inaugurando o milênio, será precedida por um tempo agitado de transição, tempo em que haverá distúrbios físicos, guerras, crises econômicas, declínio moral, apostasia religiosa, infidelidade, pânico geral e perplexidade. Vivemos dias assim. Mas pelas Escrituras sabemos que isso se acentuará antes que Cristo venha. Por fim, o propósito da sua vinda é igualmente descrito no Novo Testamento, e com diferentes implicações para diferentes grupos de pessoas. Para a igreja, por exemplo, assim como na primeira vinda do Senhor se estendeu sobre um período de 30 anos, a sua segunda vinda influirá em vários eventos, uma série de eventos. Não cabe aqui estudá-los. Em relação a Israel, aquele que é a cabeça e salvador da igreja, o povo do céu, é também o prometido Messias de Israel, o povo terrestre. Em relação ao anticristo, o espírito do anticristo que já está presente no mundo, conforme lemos nas Escrituras, mas ainda se levantará o anticristo como um personagem final, segundo lemos em 2 Tessalonicenses 2:3, e a este o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Em relação às nações, as nações serão julgadas, os reinos do mundo destruídos, todos os povos estarão sujeitos ao Rei dos Reis. As Escrituras nos mostram que Cristo assim regerá as nações e inaugurará a era conhecida como milênio. Há muito mais que podemos considerar sobre as implicações da exaltação de Cristo. Porém, ao refletirmos sobre o incomparável encorajamento que temos nessa Páscoa, em especial, é bastante sabermos que a exaltação de Cristo precede a nossa glorificação. Para concluir, a obra de Cristo como mediador se relaciona de forma harmoniosa com seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Além do seu retorno glorioso para estabelecer o governo permanente divino sobre a terra. Conforme lemos em Lucas 1:33, seu governo, o seu reino não terá fim. Dessa maneira, podemos ver a excelência e o senhorio de Cristo na abrangência da sua obra redentora,
cumprindo plenamente o plano que foi estabelecido e executado historicamente por Deus em benefício do homem, sendo esta uma obra de aplicação eterna. E ao pensarmos na Páscoa, precisamos considerar o incomparável encorajamento que ela nos proporciona. Isto porque a morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação, porque a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição e porque a exaltação de Cristo precede a nossa glorificação. Que esse seja o seu encorajamento nessa Páscoa e nos dias vindouros. Que a graça do Senhor continue abundando em sua vida, suprindo o seu coração. Que a suficiência do Senhor continue sendo uma realidade vivenciada em sua casa, em sua família. E que o amor de Cristo transborde em nossos corações para a glória do Senhor. Um forte abraço. Fique na paz. Fique no incomparável encorajamento que essa Páscoa nos traz. Um beijo no coração.